Foi descoberta mais uma super terra numa zona considerada habitável de uma estrela tipo solar, uma estrela, portanto, que de algum modo se assemelha ao nosso Sol. O exoplaneta HD 20974D foi descoberto este exoplaneta por uma equipa de vários investigadores de vários países, onde estão também investigadores portugueses do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, nomeadamente o meu convidado para esta conversa, Sérgio Sousa, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e também do Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Sérgio, bem-vindo aqui à nossa conversa e vamos conhecer mais detalhes deste super planeta, desta super Terra que agora foi descoberta. A publicação foi feita recentemente na revista de especialidade Astronomy and Astrophysics. Sérgio Sousa, talvez fosse interessante explicarmos aqui algumas ideias, explicarmos aqui algumas coisas. Esta descoberta foi feita através do equipamento Expresso. Quer-nos começar por apresentar este equipamento, que é assim um bocadinho, diria eu, uma menina dos olhos, de há uns tempos esta parte dos investigadores. Olá, antes de mais, obrigado pelo convite, para podermos falar sobre este resultado. Sim, estamos a falar de um planeta bastante interessante, por vários motivos. Para já, estamos a falar de facto de um sistema de três planetas que foram detectados em redor desta estrela. Um deles, que é o que salta um bocadinho mais à vista, porque se encontra naquilo que nós definimos como zona de habitabilidade. Um, uma das coisas importantes nesta descoberta é o facto de também estarmos a falar de uma estrela que está relativamente próxima de nós, é uma estrela bastante brilhante, ela é, no fundo, nossa vizinha aqui do Uhum. Sol. O que faz com que também nós possamos ter mais precisão nos dados e na caracterização do planeta e da própria estrela para fazermos este estudo. Hum, É uma descoberta que pronto, tem vindo a ser trabalhada já há bastantes anos. Os dados que são usados neste artigo já são dados que estão a ser recolhidos já há 20 anos. 20 É anos, verdade, sim, são sim, duas sim. décadas que estamos a recolher dados de forma sistemática, Deste usando os conjunto de instrumentos. planetas que referiu, estavam sob observação. É. Exatamente, as Uhum. estrelas estavam nós vigiamos as estrelas Sim. e tentamos detectar a presença dos planetas observando as estrelas, a influência que os planetas produzem nas estrelas. Portanto, neste caso estamos a falar de 20 anos, significa que não foi só o Expresso que contribuiu para esta descoberta. Inicialmente foi um outro instrumento, o HARPS, que começámos as observações, que também é um instrumento bastante conhecido nesta área dos exoplanetas. E agora, mais recentemente, o Expresso, que deu um salto grande em termos de precisão nos dados que nós observamos, permitiu-nos então exatamente concluir com a detecção de três planetas em redor desta estrela, e um deles, que é o mais interessante, que se encontra na zona habitável. Estamos a falar daquilo que nós chamamos de super-Terra, portanto, estamos a falar de um planeta que é mais massivo que a Terra, tem cerca de 6 ou 7 vezes a massa da Terra, se não estou em erro, Uhum. e, hum, mas pronto, orbita a Estela a uma distância significativa, para nós dizermos que está na zona habitável. Antes de mais, se calhar convém relembrar o que é que nós astrónomos vemos como zona habitável. Era outra das minhas questões. O que é que se considera uma zona Exatamente. habitável? Não demasiado perto, não demasiado longe. É um pouco isso. Exatamente. A Mas isso é definição de sempre, zona habitável. Sérgio, desculpa, isso é sempre feito de uma forma comparativa em relação à posição do nosso planeta, da Terra, em relação ao Sol, não é? Exatamente, ou dos planetas em relação às suas próprias estrelas. A zona de Uhum. habitável não há uma distância fixa, depende também do tipo de estrela do sistema que estamos a observar, onde existem, mas a definição é bastante simples de perceber. Nós, os astrónomos, temos uma definição bastante simples para já. Já há vários estudos que vão tentar complexizar esta definição, mas para já a definição é simples. Nós sabemos que no início da vida é preciso um ingrediente fundamental, que é a água no estado líquido. Portanto, nós definimos a zona habitável como uma zona
emane, que o planeta tem que estar longe da estrela, não é? Que receba energia suficiente para ter a temperatura suficiente para estar entre os 0 e os 100 graus Celsius. Isto é, a água não pode estar congelada, nem a água pode estar no estado gasoso, tem que estar no estado líquido, que é o que nós consideramos como fundamental para a emergência e a evolução da vida. E é isto que acontece num destes três planetas. Ele encontra-se mais ou menos, se fizermos a equiparação ao nosso sistema solar, este planeta encontra-se mais ou menos ao que nós temos aqui como se fosse Marte, relativamente ao Sol. Este planeta Sim, tem uma sim, sim. órbita semelhante. Eu fiquei aqui com uma dúvida na informação que foi disponibilizada pelo Instituto da Astrofísica, porque refere-se, aliás, no complemento do que o Sérgio estava a explicar, refere-se que o planeta cruza uma zona habitável desta estrela que estamos aqui a referir. O que é que quer dizer exatamente este cruzar uma determinada zona? Quer dizer que a órbita dele está bem definida, estas distâncias que o Sérgio Sousa referiu estão já bem estudadas, ou há aqui uma flutuação em relação à zona habitável em que o planeta está? Exatamente. É assim, a órbita está bem definida, mas o problema é que não é uma órbita circular. Ah, Como sim, sim. obviamente observarmos aqui no sistema solar, a órbita da Terra é quase circular. A órbita de Marte já é um bocadinho excêntrica, mas também é próxima de circular. E este planeta tem uma órbita ligeiramente mais excêntrica, por exemplo, que Marte. O que significa que a maior parte do tempo ele encontra-se nesta zona que nós chamamos de zona habitável, mas há uma parte da órbita, portanto, durante Uhum. uma fração da sua órbita, que acaba por se aproximar mais da estrela. Portanto, foge um bocadinho à zona da habitabilidade, vai para zonas, se calhar, um bocadinho onde recebe mais energia da estrela, mas o que não significa que o planeta não possa ter condições para a habitabilidade. Ele está maioritariamente está na zona da habitabilidade, mas existem outros fatores que também vão contribuir, obviamente, para a habitabilidade. O Sérgio referiu no início que este era de três planetas que estavam ali detectados, que tinham sido, ou estavam sob observação à volta daquela estrela. Por que é que se fixaram neste e não nos outros dois? Não, é assim, pode ser enganador, né? O que salta mais à vista À no vista, sim. resultado é o planeta na zona habitável, porque se trata de um planeta muito interessante, mas Os outros estão nós, fora de uma zona habitável, sim. nas observações não damos mais prioridade, pelo menos nestas observações, há outro tipo de observações que fazemos que damos mais prioridade, mas nestas não demos mais prioridade a um do que ao outro, porque nós, como eu disse no início, a nossa técnica para detectar planetas é observando as estrelas. Nós detectamos os planetas vendo a influência dos planetas na estrela. Portanto, Quando nós elas passam observamos a frente à estrela. estrela em relação ao nosso ponto de observação, não é? E há flutuações Exatamente. na luminosidade, por exemplo, Exatamente. sim. E estas flutuações acontecem simultaneamente, portanto, nós temos que ser capazes de detectar a presença destes três planetas simultaneamente. Eventualmente, também uma das coisas que fizemos foi explorar possibilidades de termos mais planetas que podiam justificar as observações. O modelo que nós temos que melhor explica as observações desta estrela é um modelo com três planetas detectados. Portanto, este é o que temos a maior probabilidade e é o que nos dá a garantia que temos lá estas três detecções de planetas. Portanto, em termos de análise de dados, nós damos aqui igual importância Sim, aos sim, três planetas. Agora, o planeta que se encontra na zona habitável é mais interessante por claro, claro. motivos relativos à possibilidade de haver vida fora da Terra. Já que há pouco estávamos a ouvi-lo, a ouvir o Sérgio Sousa a explicar o conceito de zona habitável, qual é o conceito para vocês investigadores de superterra? Porque é uma expressão que se vê com alguma frequência cada vez que são detectados novos planetas. É assim, super terra, eu podia dizer que é uma terra que voa, não é? Muito bom, sim. Não, neste caso não. Nós estamos, nosso objetivo principal, que ainda eu digo sempre pode ser amanhã, mas o amanhã está a demorar a chegar, que é de encontrar uma outra terra parecida com a nossa, com a massa da Terra, com o tamanho da Uhum. Terra, a Com distância da oceanos, Estrela, com uma atmosfera oceanos, parecida, sim. isso aí já é um passo mais à frente. Mas Exato.
O primeiro passo que nós queremos é realmente encontrar um planeta semelhante à Terra. Portanto, ter uma massa muito parecida com a Terra, ter um raio muito parecido com a Terra e ter uma distância da sua estrela muito parecida com o que nós temos aqui no nosso sistema solar entre o Sol e a Terra. Uhum. Ainda O- não conseguimos, Sim. porque a Mas já há Terra. algumas suspeitas de algumas zonas do universo em observação onde poderão estar esses planetas, com essa proximidade de semelhança da Terra? A nossa convicção é que elas são bastante comuns. O problema é confirmar a detecção desses planetas, porque estamos a Sim. falar pronto, mais uma vez voltamos ao ponto inicial, nós vemos a influência nos planetas na estrela. Quanto mais pequeno ou quanto menos massivo é um planeta, mais difícil é ver a influência nas estrelas. Portanto, essa é a nossa limitação, Uhum. que tentamos combater todos os anos com novos instrumentos e novos métodos para analisar os dados, para tentarmos ir mais a fundo nos dados e procurar influências mais pequeninas que possam então ser compatíveis com a presença de planetas como a Terra. A Superterra aparece porque são os planetas que temos vindo a encontrar. Portanto, são planetas mais massivos que para já temos a capacidade de conseguir encontrar. Nós já encontramos planetas com a massa e com o raio até mais pequenos do que a Terra, mas estes encontram-se afastados da sua estrela. Uhum. Aliás, estes encontram-se muito próximos da sua estrela. Portanto, estamos a falar de terras muito quentes. Portanto, Sim. não é uma terra igual à nossa. Portanto, estas superterras que temos vindo a encontrar, que são mais interessantes, são as tais que se encontram na zona de habitabilidade. E estamos a caminhar para conseguir encontrar planetas do nosso tamanho e com a nossa massa, mas é uma tarefa bastante difícil, mas é o que eu digo, eu penso sempre que é amanhã. Exatamente. Amanhã, no ponto de vista do tempo terrestre e não das distâncias de 20 mil Exatamente. Não, anos-luz, porque nada disso. em termos tecnológicos, nós já temos instrumentos capazes de o fazer, Sim, mas está mesmo no limite das capacidades. Por isso é difícil, claro. ah, termos certeza, quando encontramos um planeta como o nosso, que realmente é de um planeta e não poderá ser influência que tem outra explicação. Uhum. O Expresso ainda tem alguns trunfos para mostrar, é? Ou será necessário começar a pensar já num sucessor do Expresso ou do ARPS, como referiu, que são para já, e suponho eu, alguns dos instrumentos dos melhores que temos atualmente para este tipo de investigação? Sim, e em termos de detecção de planetas, nós estamos mesmo no limite daquilo que conseguimos fazer sempre melhor, obviamente, requer muito investimento também, mas a comunidade científica já encontrou um número substancial de exoplanetas. E agora o passo seguinte não é só detectar, mas é tentar perceber como é que são as características destes planetas. Portanto, Nomeadamente as atmosferas, não é? exatamente. Uhum. Portanto, o Expresso é um instrumento que também já começa a estudar atmosferas de planetas, mas foi desenhado para detectar a presença de planetas em torno de estrelas. Sim. Estamos neste momento a trabalhar num instrumento semelhante ao Expresso, que se chama Andes, não com o objetivo de encontrar novos planetas, mas sim para tentar explorar, detectar a presença de atmosferas nestes planetas. Este planeta que nós encontramos aqui é um excelente candidato para se tentar procurar detalhes de atmosfera Uhum. que possam, no fundo, nos dizer se tem condições ou não para a vida. No caso desta Superterra, e porque estávamos aqui a falar agora um bocadinho como se fosse o passo seguinte depois da sua descoberta, a investigação sobre a sua atmosfera, características da sua atmosfera. No caso desta Superterra, esse é o passo seguinte que vai ser dado ou estará a ser dado nesta altura e esse, esse estudo sobre a atmosfera passa para outra equipa de investigadores ou é esta mesma equipa que continua a olhar para esta Superterra e a ir E, e a conhecer mais características? é assim, e existem, pronto, para já existem alguns projetos internacionais
para desenvolver instrumentação para estudar atmosferas. Nós estamos envolvidos no espectrógrafo que eu acabei de falar, no Andes, Sim, no que, Andes, sim. que será, a ideia é pô-lo no ELT, no telescópio extremamente grande, que está já numa fase avançada de construção. O Andes é um instrumento já de segunda geração, portanto, esperamos que na década de 30 esteja operacional. Mas também existe, também nós estamos envolvidos numa missão espacial, que é a missão espacial Ariel, que tem como objetivo estudar atmosferas de exoplanetas. Portanto, existem membros da nossa equipa que certamente vão estar envolvidos neste estudo, mas não estamos livres que colegas nossos de outras equipas também peguem neste tipo de planetas, neste planeta específico, e façam as suas observações com outros instrumentos que Uhum. tenham capacidade para fazer estes estudos. Há assim uma espécie de corrida aqui a conhecer, a descobrir planetas e a conhecê-los melhor, é? Na comunidade internacional. Nesta área, houve sempre uma corrida forte na descoberta dos planetas. Uhum. A competição é feroz, mas eu acho que tem vindo a melhorar, porque hoje em Sim. dia eu acho que as pessoas percebem que para conseguir a fazer estas detecções e perceber muito bem o tipo de planetas que encontramos, é preciso colaboração Mais internacional muito colaboração forte. do que concorrência, Exato. necessariamente, não é? Eu acho que inicialmente houve muita concorrência, mas eu acho que as pessoas estão a convergir e percebem que é melhor colaborar conjuntamente do que uns contra os outros. Voltando um pouco atrás, quando o Sérgio Sousa referia há pouco um dos seus sonhos como investigador, que é a descoberta de um exoplaneta que seja de facto mais parecido com a Terra, já há muitos descobertos, são milhares de planetas descobertos até agora. O que é que está a dificultar essa a descoberta? O que é que poderá estar a dificultar a descoberta desse planeta que seja mais próximo, mais semelhante ao nosso? São se calhar são as características do nosso próprio planeta, não? Não, nós, em termos tecnológicos, as nossas técnicas para detectar planetas até teriam capacidade para detectar um planeta como a Terra. Sim, Vários métodos que nós usamos temos essa capacidade. O problema é que nós, lá está, voltando ao ponto inicial, é sim. que nós detectamos os planetas olhando para as estrelas. E as estrelas não são corpos que se comportam bem, basicamente. Tem Sim. uma vida própria. Aliás, o nosso Sol podemos dizer que também é uma estrela bastante estável, mas de vez em quando também se chateia. Tem uma, uma- um período de atividade de 11 anos em que ela às vezes é mais ativa e depois acalma-se. E, portanto, estas atividades todas que acontecem nas estrelas, manchas estelares que aparecem no disco das estrelas, um, ejaculações de material que são emitidas pelas estrelas, atividade magnética que existe muito forte nas estrelas, isto tudo influencia também as medidas que nós Uhum. fazemos. Nós fazemos, temos que ter muito cuidado em diferenciar os sinais que são dos planetas dos sinais que vêm da atividade estelar. E isto é um dos, para já, nesta altura, é o ponto que nós temos que batalhar para perceber muito bem as estrelas, a atividade das estrelas. E, por exemplo, nós agora aqui no Instituto de Astrofísica estamos a desenvolver um telescópio eh, que vai ter essa missão, isto é um telescópio solar que vai ser posto no ESA, que vai usar o Expresso para observar o Sol como se fosse uma estrela e, ao mesmo tempo, também analisar detalhes da superfície do Sol, que nos vai permitir estudar a atividade que existe nas estrelas, as manchas solares, os flares, toda esta atividade magnética vai nos permitir estudar com mais detalhe como é que a luz que chega a nós das estrelas é influenciada não só pelos planetas, mas também por esta atividade que nos destrói um bocadinho o sinal dos planetas. Uhum. Portanto, conhecendo melhor a nossa estrela
é mais fácil depois perceber e observar as mais distantes. Uma questão aqui que pode dificultar ou que seja também uma dificuldade, não tem a ver também com a necessidade temporal destas observações. O Sérgio Sousa referia no início que esta superterra agora foi descoberta depois de cerca de 20 anos de medições, e de investigação e de análise deste conjunto onde está esta superterra. A tendência é também, com as novas instrumentações, as novas sistemas de computação, a inteligência artificial, estas observações não terem que levar tanto tempo. Não há aqui uma dificuldade. Não, é assim, o tempo também depende muito o tempo necessário para fazer uma detecção também depende dos próprios planetas e das suas órbitas, né? Quanto mais longa for a órbita do planeta, mais Mais tempo tempo é é necessário, sim, sim. para detectar e confirmar o sinal que nós medimos nas observações. Obviamente que também depois depende da amplitude do sinal que nós temos, não é? Uhum. Se for um planeta massivo, se encontra bastante perto da estrela, o sinal que nós vimos na estrela, que é a influência do planeta, ele torna-se bastante visível bem rapidamente. Agora, quando falamos em planetas como a Terra, ou planetas que se encontram mais distantes, com períodos de órbita maiores, torna-se mais necessário fazer um período de observação mais longo, durante vários anos, para realmente confirmar as detecções e tentar mitigar a atividade da estrela. Às vezes é necessário esperar que a estrela se torne um bocadinho mais calma para confirmar, por exemplo. Portanto, requer alguns períodos longos de Claro, percebo observação. isso. 20 anos, do ponto de vista astronómico, não é nada, mas para nós parece-nos muito tempo, não é? Visto assim de fora, de quem está na investigação, parece muito tempo de observação, não é? Sim, Ma- 20 anos para uma vida humana é Sim, muito, muito exato. significativo, não é? Mas em termos de escalas astronómicas não é nada, né? É um Sim. milissegundo, nem isso. Mas passando agora a esta questão dos 20 anos ou da necessidade de muito tempo para a observação, agora que se fala muito e está aí por todos os lados a inteligência artificial, a capacidade maior de análise de dados, aí foi dado um passo em frente nos últimos anos, Sérgio. Na velocidade, depois de termos os dados, na capacidade, de os avaliar mais rapidamente. Exato, não, nós temos, é uma ferramenta que está-se a tornar cada vez mais útil, e está a começar a ser usada também na detecção de planetas e irá ser usada na caracterização de planetas, mas nós, assim, para termos inteligência artificial é preciso ter uma boa base para treinar a inteligência artificial. E nós não sabemos também muito Uhum. bem como é que os planetas funcionam. Portanto, pode ser também, do ponto de vista teórico, para explicar estes planetas que nós vimos que vimos a detectar, pode ser perigoso dar a uma inteligência artificial para ele tentar perceber, porque nós não Ah, sim. conseguimos treinar a inteligência artificial com muita informação. Portanto, O- essa é a nossa dificuldade na ciência. Há coisas que estão muito bem estipuladas e nós percebemos muito bem o funcionamento, e a inteligência artificial vai funcionar perfeitamente e consegue nos ajudar. Agora, em termos de caracterização de planetas, nós estamos a descobrir coisas completamente novas. E aí a inteligência artificial também precisa de aprender. Agora que esta observação está feita, o planeta está identificado, esta superterra, o que é que se segue da vossa parte, da parte do grupo de investigação, que fez esta detecção? Vão continuar a observar esta estrela, os seus planetas, nomeadamente este, ou passam a pasta, se posso utilizar esta expressão, para outra equipa? Pois, não, passar a pasta não diria. Nós continuamos a observar outras estrelas à procura de mais planetas, mas relativamente a este planeta específico, a ideia é tentar perceber se conseguimos detectar uma atmosfera. Portanto, vamos tentar explorar com os instrumentos atuais a Uhum. que temos acesso para tentar ver se conseguimos ter alguma indicação de presença de atmosfera neste planeta. E, obviamente, eu acho que será um alvo muito apetecível para estes instrumentos novos que estão a ser construídos, quer o Andes, quer é mesmo para o Ariel e até mesmo para o James Webb, o telescope, poderá ser um bom alvo para tentar explorar.
Muito bem. A publicação foi feita nesta última semana de janeiro, ainda é muito recente, mas já tiveram algum retorno da comunidade científica, dos vossos pares, digamos assim, em relação a esta publicação, ou ainda é muito cedo? Ainda é cedo. Eu acho que agora nas próximas conferências que vamos ter, certamente vai ser um resultado a ser divulgado e a ser discutido, e a ser ponderado, lá está, para ser alvo destas próximas missões. Estamos aqui a falar de uma equipa internacional. Quer dar-nos uma ideia dessa equipa? Quantos países estão envolvidos, como países de origem dos investigadores? Já agora, em Portugal também, só o Sérgio ou mais colegas seus aqui em Portugal? Não, temos uma contribuição forte aqui do Instituto de Astrofísica neste Uhum. artigo. Um, Este artigo vem do consórcio do instrumento do Expresso. Portanto, estamos a falar de um instrumento que foi construído por vários países. Tem mão portuguesa na construção do material para fazer o instrumento também. Envolve a Suíça, o Reino Unido, a França, e temos alguns colaboradores também fora da Europa. Portanto, em termos de internacionalização, ele é bastante internacional. Sim, muito bem. Fica Aqui essa... no, aqui no Diga. Instituto de Astrofísica posso dizer que Sim, nós sim. temos aqui um grupo bastante forte na área de exoplanetas. Não sou só eu, temos aqui muitas pessoas envolvidas. Existe uma forte contribuição neste trabalho, mas estamos envolvidos em várias áreas ligadas aos exoplanetas, com várias pessoas aqui com muito impacto a nível internacional.